sensu, nós temos 12 lato sensu atualmente na Faculdade de Educação, e a grande maioria é para professores de escola pública, né, para a formação continuada de professores de escola pública. E temos o nosso PEC, que é o Programa de Educação Continuada, tanto na graduação como na pós-graduação. Claro que os colegas abrem vagas das suas disciplinas de pós-graduação e de graduação, mas também é um espaço muito interessante para os professores da educação básica participarem das nossas disciplinas lá na Faculdade de Educação de graduação e de pós-graduação, né? Nós temos o PEC Graduação, e vale como extensão para esse professor que se matricula, e o PEC do pós-graduação também envolve professores das escolas públicas, né? Então, mas de fato, pelo tamanho da demanda, e aí eu vou entrar na primeira pergunta da Josiane, né, da reforma do ensino médio, do Politécnico, pelo tamanho da demanda, a Universidade, claro, ela tem as licenciaturas, temos aí agora em debate a licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, né, que é um debate que nós, agronomia, nossa Faculdade de Educação, agronomia e a matemática, estamos, né, e junto com a química, a física colocou que quer trabalhar muito com extensão nesse curso, que é para os professores das escolas multisseriadas, de classe multisseriadas, né, do interior aí do Rio Grande do Sul e do Brasil também, no sentido de uma política para essa escola do meio rural. Então, e aí séries finais do ensino fundamental e ensino médio. De fato, a gente vive numa grande crise de sentido da escola, do ensino médio especialmente, do ensino médio, e o Politécnico ele veio enquanto um programa desse governo, né, do governo Tarso Genro, enquanto uma proposta de mudança desse currículo do ensino médio. A proposta em si, eu não sei se vocês já leram, acho que vale a pena ler, quem é, né? A proposta em si é uma proposta interessante, que coloca a pesquisa para dentro do ensino médio, que coloca essa discussão do trabalho como princípio educativo também, então, dessa politecnia, né, do conceito de politecnia. A proposta é interessante. A grande questão é que é para a massa toda, né, para todas as cerca de 5 mil escolas, né, Jorge? Acho que é isso, 5 mil escolas no estado do Rio Grande do Sul. Então, não, 50 mil no país, acho que são 5 mil no Rio Grande do Sul. Tem que ver o número de estabelecimentos direitinho. Mas é para todas, né? E sempre que uma política é massificada, ela se torna muito complexa, né? Então, é para todas, em escolas que tem poucos professores com licenciatura. A gente verifica, nós temos a colega Flávia, que está com curso dentro do Forpal Professores de Química, e ela não está conseguindo, na Grande Porto Alegre, reunir 30 professores para fazer o curso. Ela não está conseguindo reunir 30 professores de Química para fazer um curso de formação continuada, de ensino de Química. É um curso que a colega Flávia, lá da nossa faculdade, está dentro do Forprof, né? Ela não está conseguindo, ela está numa luta para conseguir os 30 professores na Grande Porto Alegre. Então, assim, nós temos áreas, né, como é a química, a física, já mencionada pelo professor Jorge, né, que não tem professor, que não existe professor, né, que se abre os concursos, poucos fazem, alguns assumem, depois desistem, enfim, né, e a questão dos contratos, muitos contratos temporários ainda no ensino médio do Estado. Então, é uma rede que ela tem ela tem uma história de precarização muito grande, a nossa rede estadual. E falando dos prédios, então, assim, a gente precisa de laboratório, né, para fazer educação. Nós estamos lá na Faculdade de Educação com o desafio da Casa de Ofícios agora, né, com o desafio de termos laboratórios, inclusive na Faculdade de Educação, além do laboratório de informática, né, para o nosso ensino. Então, nós precisamos de laboratórios, nós precisamos de um investimento, desde a licenciatura até a escola, para que esse ensino tenha, e como disse a professora Dirce, essas condições. Eu acho que eu retiraria a carga das costas do professor, que eu achei, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que o professor, ainda mais dentro do contexto, ele é né? Ele é Tem o projeto da escola, toda instituição precisa ter um projeto, né? Tem que ter um projeto institucional. As nossas escolas, como elas vinham de uma crise muito grande, muito tempo, né? A gente poderia dizer, desde a primeira greve lá do governo Simon, aquela greve que teve os 45 dias, acho que foi isso, e daí não conseguiram o salário, vincular os 2 meses salário mínimo, então foi decretado ilegal, né? 96 dias, eu não lembrava, sabia? 96 dias de greve, isso.
desde lá vem um processo de precarização, e pode ser desde antes, mas enfim, a gente percebe até pelo que era o CEPERS naquela época, né? Pela força que tinha o CEPERS no Estado e hoje, né? Então é uma crise de muito tempo. E aí massificar uma proposta pedagógica para uma rede em crise é muito complicado, é bastante complicado, né? Então, outro dia conversava, eu acho que o ensino noturno, e aí a proposta do Politécnico é igual para o noturno e para o diurno, eu defendo, como pesquisadora de EJA, o ensino médio noturno EJA. Eu defendo isso nas redes estaduais, mas também tem que se estudar a proposta, não defendo uma massificação de uma proposta, não é isso. Mas eu acho que hoje o ensino noturno ainda fica pior, porque esse jovem trabalhador, esse adulto, ele vem, por isso nós temos classes assim, as escolas já operam com isso. Elas já colocam 50 no noturno, nas turmas, às vezes cabendo 40 na turma, mas empilho 50, porque sabe que ali em junho vai ter 20. Né? As escolas já trabalham com essa política do fracasso, né? Que assim é tu trabalhar com fracasso. Vai fracassar ali em junho, vão botar 50, cabe 40, mas os outros 10 a gente dá um jeito ali no verão, junta, né? Daí lá em junho está em 20 mesmo, né? Então esse trabalho do fracasso que o ensino médio no noturno do Estado está ainda, né? E com o Politécnico não melhorou, ficou pior, pelo que eu ouvi de vários diretores, porque aí tem que ter mais carga horária, tem que, né? Então o Politécnico ele também não foi visto para o noturno, né? Mas enfim, é a proposta que está aí, eu acho que talvez tenha bons resultados em escolas que têm uma discussão institucional. Também não dá para uma proposta pedagógica ser tarefa de um professor, né? Tem que ser tarefa da instituição. Então, daqueles que tiverem uma proposta institucional, pode ser que, né, dê bons resultados, a gente vai verificar ao final, né? Mas eu diria que é isso, a grande... Né? E assim como num país, existe a discussão hoje do ensino médio inovador, né? Pensando no governo federal, é o ensino médio inovador. Tem a discussão das áreas do conhecimento, mas pelas diretrizes curriculares não é acabar com as disciplinas de forma alguma, é pensar as áreas do conhecimento. Só que eu acho que nós temos que ter uma defesa pesada dos 10% do PIB, porque o dinheiro do pré-sal é um dinheiro, está aí o leilão bastante conturbado, né? Então é o recurso que a gente tem que lutar, os 10% do PIB. O pré-sal que venha, né? Mais os 10% do PIB. Que precisa ter muito mais investimento na escola pública para que ela, principalmente, tem o piso dos professores, sem discussão, mas além do piso tem os laboratórios, tem as condições de trabalho, né? Condições de trabalho para esses professores, condições desse aluno, né? E para que de fato ela alcance esses níveis do IDEB. E aí, já tentando responder, porque a pergunta do professor Marco Antônio Moreira é uma pergunta bem... é que o nosso tempo é um tempo assim, como disse bem a professora Luísa Helena, trouxe os dados, eu também trouxe, nós tivemos um crescente das matrículas da educação básica no Brasil nos últimos 20 anos, um grande crescente, né? Então, esse marco de 8 milhões do Enem não é qualquer marco. A gente tem resultados, né? Então, mas por outro lado, como a classe trabalhadora ela ficou muito tempo alijada, sem condições ela não tem muito claro para que serve essa educação, né? Tanto que também retirar os filhos da escola fica simples, entre aspas, que não é que o trabalhador queira, mas, bom, vou tirar, vai trabalhar, vai, né? Vai trabalhar na mecânica, vai, né? E também ainda no Brasil a desvalorização do emprego dessas funções, digamos assim, menos privilegiadas. Então, quanto ganha um pedreiro no Brasil, quanto ganha um eletricista no Brasil. Então, nós temos também postos de trabalho ainda com muito baixa remuneração para o que significa ser a sexta economia do mundo. Para que significa ser a sexta economia do mundo. A nossa desigualdade ainda é muito grande. A nossa desigualdade, né? Como se discutia. Eu no consumo, eu brinquei, assim, não lembro quem estava do meu lado, teve uma moção no consumo da Faculdade de Medicina contra os mais médicos, dizendo que 10 mil reais para os recém-formados. Eu disse, mas cadê a moção para mim assinar
pelos 10 mil para os nossos recém-formados das licenciaturas, me dá a moção que eu quero assinar, favorável pelos 10 mil, por favor, né? Eu disse não moção. Cadê essa moção, né? Então, nós temos ainda uma diferença que são graduados. Um graduado da física, um graduado da medicina, bom, tem as residências, mas bem, que tu pode discutir, que é especialização, mas nós temos muitos com especialização também, muitos com, né? São pessoas com curso superior também, quer dizer, para uns tu defende os 10 mil por 20 horas, como teve o sujeito Kremer dizendo, não, 10 mil tem que ser para 20 horas, né? A gente defende isso, por isso que a gente conta mais, né? Tem 10 mil e os outros tu não consegue nenhum piso nacional, que é e é uma pessoa de curso superior como a outra. Então, a gente tem um padrão de desigualdade no Brasil muito grande, que eu diria que é da sociedade como um todo, né? Que é o padrão de desigualdade. Se o professor ganha essa miséria, o médico pode discutir e ganhar, né? Tanto. Né? Ou a mesma coisa o pessoal do judiciário, pode, inclusive de nível médio do judiciário, pode ganhar tanto e um professor ganha, né? Então a gente tem um padrão de desigualdade que eu acredito que com os 10% do PIB, com mais investimento, né, a gente vai conseguir e aí poder optar, né? Porque eu estou nessa comissão Enem-Sisu, né, discutindo a questão do Sisu. Eu disse, eu gostaria muito que o estudante chegasse, o candidato numa vaga, e pensasse, será que eu vou fazer história ou será que eu vou fazer medicina, né? Ele tivesse essa mesma dúvida, né? Quando ele fosse se colocar lá no Sisu. Eu teria muita vontade que acontecesse essa dúvida para esses, que não acontece, né? Que não acontece, porque hoje há um padrão de desigualdade muito grande na nossa profissão, né? Do professor, né? E que nós, né? Tem o nosso salário também, que não é... Mas nós ainda temos a pesquisa, temos uma valorização por outros caminhos, né? Que a gente até consegue, como professor da universidade, se manter melhor, entre aspas, porque a nossa estima se coloca numa outra posição do que o professor da educação básica, né? Especialmente o professor do ensino médio, e que tem essa juventude. Outro dia eu vou dizer que enfrentei, porque é isso mesmo, ainda mais no lugar da gestão, nós enfrentamos lá na Faculdade de Educação a ocupação dos estudantes, né? Bom, é esse estudante com esses imediatos que estão tanto no curso superior quanto no ensino médio, né? Com esse imediato, com essa... E que nos desafia, nós adultos, que não temos o imediato. Muitas vezes nós não temos o imediato. Isso não é simples, né? E ainda ganhando mal, só para... Nós temos grandes desafios, terríveis, né? Pensando no que significa essa juventude atual, que é uma juventude do imediato, do instantâneo, né? E eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu só estou fazendo uma análise, é isso. É uma juventude bem diferente, né? E ainda ganhando pouco, né? Então, fica bem complicado. Então, só para finalizar, desculpa. E aí, aí é isso. Acho que é isso, né? Se a gente for pensar nas mazelas todas do sistema de ensino que a gente tem, nós passaríamos o dia inteiro aqui falando e realmente a gente não iria esgotar, porque é enorme. Aí fica desumano pensar que eu estou botando no professor e no trabalho dele, na metodologia e o que ele vai fazer, na apreensão que ele tem, na bagagem dele, da estrutura da matéria que ele se dispõe, que ele tem a formação, só que tudo caminha junto. Ninguém é culpado sozinho. É o governo, é o miserável tratamento com os professores do Estado, que se arrasta há anos e que cada vez mais dificulta o trabalho na sala de aula. A gente trabalha muito também com os professores do Estado e vê que é uma corrida assim, que não tem nome o que eles conseguem fazer para dar aula numa escola de manhã, na outra de tarde, com turma, para poder ganhar um salário horrível no fim do mês. E a gente não pode nem sonhar ainda com equiparar com nada. Primeiro porque ninguém mais quer ser professor. Esse esvaziamento e a reforma do ensino médio, ela está um pouco baseada nisso. Nós temos a necessidade de professores tem um professor de física formado, é doutor em ensino de física, coisa rara.
Isso é uma coisa rara, uma pérola, que eu digo, pelo amor de Deus, não sai daí, não vai para outro lugar, fica numa aplicação. Não existe. E por isso gerou essa necessidade dessa reforma, fazer vamos dizer, centros de áreas de conhecimento até para poder ultrapassar essa barreira, né? Fazer mais diversificada a formação do professor para que ele possa trabalhar. Mas está também no professor. Não caminha sozinho, não está só num lugar o problema. O problema está em vários. Eu acho que a gente tem que enfrentar em mutirão para valorizar o que a gente faz. E eu sei que quando a gente fala, tem uma barreira, porque ensino, as redes particulares são de um jeito, a rede federal é outra, a estadual é outra, a municipal é outra. Claro que a estadual é a mais precária. Em todos os atendimentos para os professores, a precariedade não paga o piso nacional, então 1.000 e poucos reais, e aí a gente exige que o professor tenha talento, que ele busque junto com os alunos a construção do que ele vai fazer, que ele tope uma reforma que ele não participou, que ele não fazia nem antes o que era preconizado, que agora querem que ele engula um monte de... Então, para isso, acho que o professor Jorge está à frente de um trabalho interessante que vem para qualificar o ensino médio, a aplicação também está junto. E esses vão ser os nichos onde a gente vai poder mexer, né, no que está acontecendo. No próprio Policem, nos fóruns dentro da universidade, e que eu acho que a universidade é responsável por tem que estar no MEC para fazer essas mudanças, que são estruturais, e parceria com as licenciaturas, para que as licenciaturas se comprometam com a formação desses professores. E aí eu coloco na filosofia, na história, na sociologia, a formação desse sujeito tão crítico, tão participante, tão transformador, que possa quebrar esse monopólio do Estado, enquanto governo, em cima dos professores da rede, que suportam, porque sem isso aí morrem de fome. Então, o que fazer? Tem que ter uma mudança drástica em algum lugar. É aquela história, não aguentamos mais. Tem que mudar. Estava dentro de uma escola do Estado e tu vês a precariedade do local, a falta de manutenção. E esse mesmo tratamento é com os professores. Se tiver um laboratório, olha, deixa para o ensino médio esses 3 computadores, porque aí as crianças a gente vai levando. Deixa para o ensino médio que é 3 computadores. E as salas de aula, os vidros em 4 meses que eu estive dentro jamais foram limpos. É tudo caindo aos pedaços. E é caindo aos pedaços a forma como os professores são tratados. Então não é uma ação sozinha, é uma ação conjunta. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa ou a gente pode passar para mais alguma. Eu acho que está ligado. Eu vou sair daqui, só porque eu preciso falar com o senhor mais Fazer quebrar um. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação cumprimentar a mesa, Simone, Dirce e o Adolar e a Luísa Helena, uma satisfação grande. Cumprimentar também os demais professores, colegas, alunos e ex-alunos que estão aqui. Eu queria colocar, a partir que vocês trouxeram, um tema me é instigante, enfim, e algumas questões para a gente poder refletir um pouco junto, né? Primeiro eu queria fazer um testemunho, né? Eventualmente eu faço uma outra formação de professores na rede estadual. E só para a gente também, às vezes, não tomar a parte pelo todo, né? Então eu vou falar da parte que também não é o todo. Eu visitei uma escola, fazer uma formação sobre o tema avaliação e assisti aos professores debatendo 2, 3 artigos, enfim, sobre o tema. E o professor, na segunda ou terceira intervenção sobre o tema, disse o seguinte: não, mas nós temos que ver nossas condições de trabalho, salário, etc, etc, e abandonaram, né, o tema da avaliação.
E eu fiquei um pouco pasmo, porque na sala onde estávamos a Dolar, dava de 10 a 0 nessa sala. Não tinha, não era data show, era aquilo ali, ó. Então as condições, a escola, um brinco, uma escola estadual. A escola, um brinco, as salas dos professores, geladeira, micro-ondas, quer dizer, condições, as salas de aula, o refeitório, quer dizer, a escola. Então, por mais que tenham debilidades, escola de lata, etc., não é? Isso é histórico, né? Alguma coisa está acontecendo. Tá? Eu acho que isso talvez possa ser tema até da pesquisa, talvez o próprio Jorge possa nos sinalizar alguma coisa. Tá? Mas, então, só para dizer isso, para a gente poder também situar que não... bom, se há situações de precariedade, não é? Algumas coisas estão acontecendo. Né? E até não entendia, inclusive o professor chegava a ser quase que irracional, né? Falava de condições de trabalho num ambiente que eu aqui na universidade nós não temos condições dessa natureza. Então, bom, só para dizer isso, né, pontuar isso, eu queria refletir um pouco, se nós não temos que pensar, não falta de pensar no Brasil, a educação como um sistema e não como nível e modalidade. Porque esses alunos que vêm para o ensino médio, bom, eles saíram de algum lugar, eles têm uma trajetória, eles foram socializados, eles foram, não é, passados pelo ensino fundamental, mas não só. A sociedade, não é que ela não queira educar, ela educa, não é? Inclusive as suas instituições. São as outras técnicas sociais que educam. A mídia, o exército, a publicidade, o dinheiro educa, a economia educa. Quer dizer, né, os outros subsistemas sociais educam também. E o nosso dilema é que a sociedade cobra para um dos seus subsistemas, que é o sistema educativo, educar, quando ela faz a educação também. Então, me parece que talvez a gente devesse pensar como um todo, não só a educação básica, mas a educação, né, como sistema, né, dos anos iniciais, enfim, dos primeiros anos, até o pós-graduação. Mas, sobretudo no âmbito da educação básica, pensar o currículo, né, integrado do ensino, dos anos iniciais, ou da educação inicial, ao final do ensino médio. Né? Inclusive, tem escolas que têm os dois níveis, né, e nem dialogam. Isso é uma questão que eu queria trazer. Por que eu falo isso, a questão do ensino fundamental? Porque são 56 milhões de brasileiros no Brasil que não têm ensino fundamental completo. Que são muitos deles os pais dos alunos de ensino médio, de baixa escolaridade, baixa renda, dos quais 5 milhões são nem estudam e nem trabalham. Tem a nota técnica, né, que saiu agora, inclusive tentando identificar, né, o que faz esses jovens, nota técnica do INEP. Então eu queria problematizar um pouco isso, porque não dá para a gente pensar, né? Eu acho muita pretensão nossa, enquanto país, achar que nós vamos resolver o problema da qualidade da educação só dentro do sistema de educação. A outra questão, bom, em que pese isso, coisas dentro do sistema educacional podem ser feitas. A FGV tem feito pesquisa no âmbito dos professores, né? Nós sabemos que os jovens, com perdão da simplificação, mas os jovens das classes A e B não querem ser professores. Né? Isso demanda ter uma política, não só de formação de professores, mas também de como vamos selecionar os professores. Né? Pensar nisso. Nós estamos discutindo a questão do CONAI, somos muito tímidos. Né? A lei do PIS de 2008, além da questão salarial, tem a questão dos 2/3, né? O máximo com o aluno. Nós somos muito tímidos, porque se tu quer, como é que nós, professores, vamos dar conta dessa sociedade complexa que está aí? Não é? Marcada, enfim, por relativismo de valores, por consumismo hedonista, com a sociedade lúdica da imagem, da crise das utopias, culturas híbridas, enfim, dele está uma série de predicados, né, mais ou menos desejáveis, vamos dizer assim. Como é que esse professor, que tem que fazer a formação cultural dessa juventude, não tem tempo para investimento na sua formação cultural, não só acadêmica, mas também cultural? Então, no mínimo 50% em sala de aula, aliás, no máximo 50% da carga horária em sala de aula, os outros 50% temos que discutir, inclusive. Né? E para finalizar, eu tenho dito que tem alunos que já me escutaram outras vezes, eu acho que os professores como um todo, né, haveriam que fazer eco, né, de um emblema que eu acho que surgiu na década de 80, se não me falha a memória, do sindicato cidadão mesmo. Né? Então, além das questões de condições de trabalho, salário, etc., são mais do que... Não é? São desejáveis e a sociedade clama por isso, mas eu perguntaria para os professores, não é? Qual é a proposta dos professores, ou mesmo do CPS Sindicato,
para melhorar a qualidade da educação. Porque me parece que os professores não podem ficar com o sujeito desse processo tão somente uma perspectiva reativa às propostas que vêm do Estado enquanto política pública. É da natureza do Estado, né? Tem que fazer a política pública. Mas os professores, me parece, não, qual é a nossa proposta, né? Para a gente poder, quem sabe, nem ser essa, nem ser aquela, mas construir uma terceira proposta, um terceiro incluído nesse processo. Obrigado, desculpe se me estendi. Acho que a gente faz o último bloco, quem sabe, não sei que horas, de perguntas, né? Isso, aí a gente... Eu queria cumprimentar todos e dizer que, na verdade, o que eu vou falar não seria necessariamente assim, uma pergunta, até porque as outras perguntas já contemplaram, enfim, mas eu gostaria de fazer a minha contribuição mais no sentido de quem... Eu estou aqui ouvindo vocês falarem e estou pensando, bom, como é que é a minha prática? Meu nome é Cristiane, eu me formei aqui, final do ano passado, entrei no concurso do Estado, primeiro concurso, estou dando aula também, então o que vocês estão falando, eu estou toda hora, né, tentando, enfim, processar como é que... E aí o que eu trago, na verdade, aqui são coisas que eu vejo no meu dia a dia e que realmente eu tenho... Eu fico mais me perguntando do que, enfim, são coisas mais empíricas que eu vejo no dia a dia, assim, né? Que foram faladas aqui, por exemplo, com relação aos alunos, né, da invasão e tal. Me parece que isso é um sintoma, né? Mais um sintoma, porque eu já ouvi alunos que dizem, meus alunos, né, que querem ter aula, gostam, o problema é os professores irem às aulas. Existe também uma, se pode se dizer, evasão, mas faltas, assim, eu fico com colegas meus, assim, impressionante. Para mim, o mínimo que tu pode fazer é ir, né? E claro, isso, na verdade, também é um sintoma de outras coisas, né? Tentando compreender essa falta de ética que eu acho, né? O aluno está lá, foi na aula e tem que ficar esperando 3 períodos, porque o meu é no quarto. E ele vem e diz, poxa, né? Não fui embora porque eu quero assistir a tua aula, mas é uma falta de consideração. Isso é uma das coisas. Outras coisas que eu penso assim, também com relação a ensino e pesquisa. Acho que os professores, tem muitos colegas meus, né? Inclusive também Tamires foi uma colega minha e a gente fez parte da formação juntas. Muitos colegas que entraram comigo, se formaram comigo, entraram no concurso comigo. Então, alguns dilemas são semelhantes, do tipo, permanecer trabalhando e fazendo aquilo que, por enquanto, uma vocação, se pode dizer assim, que a gente gosta, mas diante dessa precarização do trabalho incrível, ou fazer mestrado, doutorado, enfim, tentar alcançar coisas, talvez, assim, que, né, é um dilema que tu acaba. Ou tu faz que nem, também, meu colega também, o Marcos, para te viver, né, dignamente, tu acaba te submetendo a um cotidiano de trabalho desumano, eu diria, ou tu abre mão de ganhar mais e viver a vida de estudante ainda, como é o meu caso, RU e tudo mais, para te poder continuar pesquisando e continuar te formando, né? É um dilema, porque ainda a gente não consegue fazer essas duas coisas juntas. Sem falar justamente nessa... a gente pode ver aqui quantos alunos temos aqui, né, ouvindo vocês falando uma coisa tão importante. Então, a licenciatura dentro do nosso ensino acadêmico, bacharelesco, que eu diria, falta também bastante. E outra coisa que também foi falada é com relação ao talento. Eu, na verdade, não sei se eu tenho talento, mas sei que me falta ainda muita experiência. E eu vejo isso diariamente, assim, algumas sutilezas dentro da sala de aula, algumas coisas que... não sei se a FACED nem se propõe também. Eu, desde o início da minha formação, aprendi dar aula não é receita de bolo. E assina embaixo, não é uma receita de bolo. Tá diariamente com situações novas que tu não sabe como reagir. Então, penso que
que a maturidade do profissional é muito importante. Não sei se é talento ou não, mas é experiência, que com certeza faz muita diferença. Isso é uma coisa. E a relação também, só que eu queria ressaltar que eu acho importante, com relação a essa coisa de continuar se formando, de fazer um mestrado e tudo mais. Tem colegas meus, inclusive, gente assim, da mesma idade e tudo, que, por exemplo, concluíram o mestrado, né? Estão no Estado, estão trabalhando no Estado. O que eu ouço de relatos, assim, enfim, é de quase que, bom, estou estudando, mas na verdade o que eu estou fazendo aqui é uma coisa provisória, porque o que eu quero, talvez, é outra coisa. De inclusive coisas do tipo assim, reunião para discutir área, né? Reunião para discutir o politécnico, e a pessoa, na verdade, está lá estudando para um concurso, qualquer um, que dê condições para ela viver, só isso, assim. Gente que é realista nesse sentido, assim, sabe? Acho que a vocação, ela tem um fôlego pequeno, né? Diante das coisas que a gente tem hoje em dia, assim. Então, colegas meus que terminaram o mestrado, mas que estão fazendo concurso para institutos federais, ou sei lá o quê. Então, tem gente qualificada, as pessoas qualificadas, professores, eu tenho uma colega de geografia, que conclui o mestrado no início do ano, mas está estudando para fazer concurso em qualquer coisa, numa repartição pública. E o colégio vai perder, em pouco mais ou menos tempo, uma profissional com mestrado. Então, enfim, são coisas assim que... E o fato de ninguém quiser ser mais professor, isso também, os alunos sabem disso, de tudo isso. E aí é importante salientar que a gente, essa semana, retornamos de uma greve, que eu, como iniciante também, na carreira, assim, de ver como é que essas coisas, como é que se articulam, sindicatos, interesses políticos, interesses pela educação, e tu acaba te frustrando justamente porque tu tinha alunos apoiando, alunos que disseram, nós estamos em greve, e tu tinha 5% dos professores em greve. Então, tipo, consciência de classe, eu acho que isso aí é resultado justamente dessa valorização, enfim, 5% de professores que achavam que parar as atividades era uma... Enfim, mas eu acho que a questão do politécnico eu vejo... não sei se seria um boicote, acho que seria ousado demais, assim, mas justamente por elencar tudo isso, aí tu tem mais justamente essa medida que foi totalmente de cima para baixo e poucos professores dizem que o politécnico não é bom. Muitos dizem, mas a forma como ele foi feito não é bom. Então, isso também, enfim, né? Obrigada. Como eu falei no bloco anterior, mas só para equilibrar um pouquinho, eu acho que realmente as duas coisas estão ligadas, o que o Alexandre falou e que está se trazendo, né? Que eu acho que é realmente uma discussão de um sistema, né? Eu até não tinha pensado ainda tão amplamente como tu trouxeste, porque aí o sistema todo, que tem todo, eu falei isso no círculo vicioso, né? E sair desse círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso, como se diz assim, né? Essa é a sacada, precisa acontecer, né? Agora, sabe que não é, enfim, de como pode acontecer. Há uma política pública, aí chega assim, a política pública, um governo já apresenta uma proposta, mas não discute, bom, já começou errado, né? E assim, nós temos muitos vícios, assim, da forma de... E aí, tu lembraste da questão tu falaste em cidadania, né? Faça o sindicato cidadão, mas ia ser professor cidadão, né? Esse sindicato tem a ver com uma época, mas acho que realmente falta uma consciência de cidadania, né? Para os professores, no geral. E essa dimensão da importância de o que eu posso, dizer assim, fazer como professor cidadão, eu acho que isso está perdido. E
enfim, tem várias razões, não vou me dar nisso aí, mas a gente não consegue identificar. O professor, ele se vê muito, vamos dizer, fora do sistema, assim, né? Ele analisa, ele sabe, dá opinião em tudo, mas na hora de entrar na cidadania ativa, não, vou ficar em casa, porque, enfim, dá trabalho, né? E essa é uma questão bem importante, né? Que afeta, inclusive, toda essa reprodução do círculo vicioso, né? Agora, uma questão, assim, eu estava pensando sobre esses adolescentes que não estão na escola, onde é que eles estão, né? Alguém de 6 anos fez a pergunta, né? Aí quando eu vou no McDonald's, não sei se eles estão na escola, né? Então, crianças ali, né? Sendo explorados por um McDonald's e poderiam, não sei se realmente não sei se estão estudando também, né? Pode ser, né? Mas aí tem um estímulo muito grande, na linha daquilo que o Moreira lembrou, ele infelizmente ele saiu, mas tem também a ver com aquilo, né? Vamos dizer assim, o nosso sistema todo ele segue uma linha de que não é preciso muita consciência crítica para atender às necessidades do mercado, enfim, do capitalismo, todas aquelas coisas que nós sabemos. E então não tem a ênfase aquilo que eu falei de valores humanos. É importante botar a gente no mercado de trabalho porque o McDonald's precisa, enfim, aquelas coisas. E então, no curso de História, faz muito tempo, nós estamos praticamente, sempre com a maioria de homens no curso. Não sei se na faceta, acho que mulheres ainda, né? Mais ou menos. Tem bastante mulher. Mas assim, é impressionante, há um movimento de gênero, né? Acho que a maioria são os guri, né? No geral, assim, né? Mas aí dá uma... E é muito visível isso, não? Na minha época, enfim, na nossa época, quando nós estudamos, né? Aí éramos poucos homens no meio, né, nos nossos cursos, né? A maioria eram mulheres, então algo que está mudando. Mas aí, isso também é mais uma pergunta que estou fazendo, mas que fenômeno é esse, né, que o curso do Humanos está sendo procurado, né, pelos homens, que a princípio eles são os provedores, enfim, né? E aí então até teve uma brincadeira numa turma no semestre passado, né, enfim, era do primeiro semestre das ciências sociais. Eu acho dos estudantes, agora a pedagogia é mulheres. É mulheres, né? Um que outro, tem meninos, mas um que outro. Tem pouco, tem aumentado, assim, 3, 4, né? Mas aí tem, eu acho que também é uma pesquisa interessante, né, a Luísa talvez conhece alguns dados sobre isso, no que está acontecendo, né, que os homens, então numa turma dessa até aconteceu uma brincadeira, né, de que quem está no curso de Ciências Sociais está fazendo um voto de pobreza, né? Então estão aí, né, para... Tá. Luísa, quer falar um pouquinho? Vou falar um pouquinho também, não falei antes, sobre a política do governo nos cursos politécnicos. Esses cursos eles são mais gerais do que a política do Estado do Rio Grande do Sul, né? Eles já vêm lá uma política das Nações Unidas para implantar os cursos politécnicos. Nós temos, embasando esse pensamento, nós temos desde Gramsci até Dermeval Saviani aqui no Rio Grande do Sul, que são favoráveis aos cursos politécnicos, porque formariam os professores numa diversidade, né, para compreender toda a gama de diversidade, não apenas numa especialização. Como, aliás, eu acho que está faltando para os médicos. Está faltando que o médico seja generalista, como na Inglaterra, que é mais valorizado o médico, que é o médico geral, clínico geral, do que o especialista. E é isso que está faltando no Brasil, porque o médico quer ser só especialista e não quer atender a população, a rede básica e os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, enfim. Bom, mas sobre essa questão da política de implantar um tipo de ensino, o que eu acho assim, mais grave, não é, eu acho que o curso politécnico é interessante, ele é muito interessante na sua proposta. O problema, se ele for implantado de cima para baixo, é uma questão a ser pensada. Mas o que eu acho mais grave, dramático, é que
muda governo, muda política, muda governo, muda política. Isso que eu acho que é desestimulante para os professores. Então, eu penso que esses programas, propostas políticas, elas têm que ser propostas, programas políticas de Estado e não de governo. Se é de Estado, fica, permanece. Se é de governo, muda. E os professores cansam também de... Né, nós tínhamos mesmo missões do Rio Grande há alguns anos atrás, agora é o Politécnico, se abandona tudo aquilo, se joga no lixo, vamos fazer tudo de novo. Não, acho que isso aí que é um problema grave também. Desestimula os professores. Quanto à questão dos salários, né, que foi comentado aqui, que nós professores universitários, enfim, temos um salário mais razoável, mas eu penso também que as condições de trabalho são muito importantes, porque nós aqui na universidade, nós temos o quê? 8 horas de aula e pesquisa. Os professores não têm isso, gente. Eles têm que ter, principalmente da área humana, que é um período, sociologia, 2 períodos, eles têm que ter quantas turmas e quantos alunos, entende? Isso eu acho muito dramático. É muito problemático. Além, claro, do salário, mas eu acho que, enfim, nós nos defrontamos com um público aqui que é um público interessado no curso porque vai ser a profissão deles. No ensino médio, não. Além do que no ensino médio tem todo outro problema, que é a violência, que está muito generalizada. Então, tudo isso eu acho que é desestimulante. Né? Eu estava notando essa questão que o Alexandre falou, no máximo 50% em aula. Né? Eu tenho um exemplo lá de São Paulo, um município que resolveu fazer dedicação exclusiva, como nós, e aumentou 75% os salários dos professores. E funcionou, quer dizer, os professores se mostraram mais animados, se mostraram mais interessados e dedicados. E o Demerval, Sabiano, ele já fala sobre isso. Ele, aliás, quando ele critica Guilmar Namo de Mello nas diretrizes curriculares de 1998, né? O que ela, né, fala, né, o professor, será tomar a si toda a tarefa, protagonizar dentro da escola, e ele diz assim, mas como? Se o professor tem que mudar de escola constantemente, dar aula em várias escolas, ele não está fixo naquela escola, ele não tem essa dedicação exclusiva, como é que ele vai se tornar um protagonista dentro da escola? Então são essas questões que eu não quero me estender, né? Mas eu também queria falar com a Cristiane ali sobre se o aluno está dando aula ou fazendo mestrado, doutorado, que é um dilema. Eu penso assim que talvez seja um falso dilema, né? Porque nós, não sei, eu também lecionei desde o primário, ginásio, ensino médio, fiz toda a minha faculdade trabalhando, fiz mestrado, fiz doutorado, entende? Eu acho assim que a gente tem que tentar fazer as, né? Claro, eu sei que eu nunca quis, desculpa, assim, fazer a experiência particular, mas 40 horas no estado eu nunca quis, porque eu achava que eu ia morrer para a vida realmente. Para a vida de estudo. Exato. Então isso eu achei muito complicado. Então eu realmente nunca assumi 40 horas, sempre 20, e o resto era particular ou faculdade, depois universidade. Então eu acho que é problemático isso. Mas eu digo assim, não desistam de fazer o mestrado e doutorado, e não desistam de fazer pesquisa e continuar estudando. Bem, eu acho que mais ou menos seria isso que eu gostaria de dizer. Acho que a gente Vamos encerra, estender, né? Ah, tens uma pergunta?